O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Chegamos ao 26º domingo do tempo comum e já nos encaminhamos em breve para a conclusão do ano da igreja, chamado ano litúrgico. Lembre que hoje nós estamos no primeiro dia do 10º mês, e dentre mais 90 e poucos dias, nós vamos concluir o ano civil, mas antes nós vamos concluir o ano da igreja. E a liturgia da nossa igreja, da nossa mãe católica, a igreja, esses dias, lembrando para nós, tocando no Evangelho, na sua liturgia, em temas tão importantes, fundamentais para a vivência da nossa fé. Nós não podemos, de maneira nenhuma, apenas dizer que somos cristãos de nome ou de banco de igreja. A liturgia e o Evangelho exigem de cada um de nós que a nossa vida de fé, o que nós cantamos, o que nós rezamos, o que nós pregamos, o que lemos e meditamos dessa palavra, sejam transformadas e transformados em atitudes concretas do nosso dia a dia. Esse é o grande desafio para todos nós. Não é celebrar a missa, porque todos nós celebramos a missa, o padre preside a celebração, mas todos nós celebramos. O grande desafio é quando a missa termina, que nós vamos viver essa missa nos nossos relacionamentos, nos encontros e desencontros da vida, na convivência com aquelas pessoas que entram, nós já sabemos algumas que já entraram na nossa vida, mas outras que nós vamos encontrando ao longo do caminho, quer no trabalho, quer na academia, quer na convivência diária. É ali que eu e você vamos colocando em prática aquilo que rezamos, aquilo que escutamos, aquilo que professamos como verdade da nossa fé. E para que essa vivência seja uma vivência concreta, assistida pelo Espírito Santo, nós precisamos ter 3 atitudes que brotam da palavra de hoje. A primeira atitude é fazer como João, recostar a nossa cabeça no peito do Senhor e deixar que Ele nos acalente, deixar que Ele nos conforte, deixar que Ele nos ilumine. Nós todos que crescemos, mas também precisamos de um ombro, precisamos de que alguém nos escute, precisamos também partilhar a nossa vida, e é Ele, o Divino Mestre,
que nos acolhe nesta noite e revela para nós as Escrituras. Quando proclamamos a leitura, é o próprio Cristo que fala aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração, alimenta a nossa alma, sacia a nossa sede, nos dá a força e a graça para depois daqui continuarmos ainda e sempre na presença dele. Por isso, escuta, nós precisamos escutar. No mundo de tantos barulhos, no mundo de tantos apelos, no mundo do que os barulhos não só são externos por um som que passa, um foguete que é solto no ar, mas aquele barulho que nós carregamos dentro da nossa alma, no profundo do nosso ser, fruto das nossas frustrações, das nossas preocupações, dos nossos desencontros nos relacionamentos, fruto também do nosso temperamento, do nosso jeito de ser. Carregamos tantos barulhos que muitas vezes colocamos a cabeça no travesseiro e demoramos a pegar no sono, porque vozes falam ao nosso ouvido. Não é uma esquizofrenia, não, o esquizofrênico ele escuta vozes, mas nós temos outros barulhos internos, que é fruto também, e são frutos das angústias do tempo presente. Cada um sabe das suas lutas, das suas labutas, e é precisamente nesse tempo de espaço e nessa realidade existencial que o Deus que nós servimos e que professamos a nossa fé quer estar ao seu lado, quer falar ao seu coração, quer dizer também à sua alma, para que, preenchidos da graça dele, nós agora tenhamos a coragem de duas atitudes que ainda sobram da liturgia de hoje. A primeira atitude está na primeira leitura do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é o profeta da esperança. Viveu entre os exilados da Babilônia. E em meio aos exilados da Babilônia, aquele povo se enveredou por falsas esperanças, que não vinham do verdadeiro Deus. E o profeta é encarregado de lembrar aquele povo que nós devemos recobrar o caminho, que muitas vezes nós estamos passando por muitos exílios e sofrimentos na vida, fruto das nossas escolhas, fruto da nossa cabeça dura, fruto do nosso orgulho. E o profeta foi chamado a lembrar a esse povo de um Deus que caminha, que está ao nosso lado, que não nos decepciona. Mas lá pelas tantas, no exílio da Babilônia, aquele povo começou a murmurar contra Deus, dizendo que aquele sofrimento que eles estavam passando era fruto de um castigo de Deus, que eles não mereciam e que Deus estava castigando. Conosco também não é assim? Quantas vezes nós estamos colhendo os frutos das nossas escolhas, da nossa cabeça dura, da nossa língua que não poderia ter dito aquela palavra, daquele jeito, naquela hora, aquela pessoa, aquele que pensou que era seu amigo e de repente escutou e saiu espalhando, envenenando a tantos outros, e de repente vem uma tempestade, vem um problema na família, no local de trabalho, no grupo da igreja, na sua vida, fruto também da nossa cabeça dura, de um temperamento tantas vezes mal trabalhado, tantas vezes orgulhoso, e nós caímos na grande tentação de dizer: não é culpa minha, isso é culpa de Deus. O profeta chama o povo a uma conversão, a mudar de vida, a mudar esse pensamento de que eles estavam passando por aquele exílio, por aquele problema, culpa de Deus, de maneira nenhuma, porque começaram a dizer: Deus está nos castigando, nós não merecemos isso. Quantas vezes também nós nos arrogamos o direito de culpar a Deus pelas nossas escolhas? E aí veja, assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós, casa de Jacó, de Israel, ouvi. É a primeira atitude que gera em nós conversão. Nós hoje vivemos um tempo de muita dificuldade para escutar. Nós não temos paciência
para escutar o outro. Foi nos roubado com o advento da tecnologia, do celular. Nós estamos à mesa, todos para uma refeição, e logo puxamos o celular do bolso. Estamos inquietos, queremos mergulhar numa bolha e esquecemos de conviver. Quanta dificuldade hoje nós temos para escutar. Quanta dificuldade hoje, talvez, na sua casa, um filho tem para lhe escutar. E a grande consequência da falta do audire, da escuta, a grande dificuldade é aquilo que o Evangelho vai nos pedir, a obediência. A obediência com coerência, a obediência que gera os sentimentos de Cristo em nossa vida. É a segunda leitura. Mas se antes nós não escutarmos, dificilmente nós vamos nos converter, nós vamos mudar, dificilmente nós vamos mudar a nossa opinião. Tem gente que diz, não, eu penso assim, é desse jeito, não vou mudar, goste de mim se quiser, se não quiser morra, eu sou assim e vou morrer assim, pronto. Na psicologia se diz que é o complexo de Gabriela. Tem gente que diz, eu sou assim, vou morrer assim, goste de mim se quiser, é assim e eu não vou mudar. Assim não pode ser um cristão. Não é aquele que se coloca nas mãos de Deus. É aquele que se coloca nas mãos de Deus numa atitude de humildade, numa atitude de fé. A culpa é de Deus? Ouvi vós, é a minha conduta que não é correta, ou antes a vossa conduta que não é correta, ou antes a vossa escolha que não é correta? Ouvi, casa de Israel, quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou, observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Converte, muda de vida, muda as suas atitudes, muda o teu pensamento em relação a Deus. É o grande chamado hoje da primeira leitura e da liturgia, quando esses dois filhos, um dirá sim e não irá, outro dirá não e vai mudar de opinião e vai fazer a vontade do Pai, vai obedecer à vontade do Pai. Peçamos a graça da escuta, peçamos também pelo fruto da nossa escuta, a voz de Deus que lança seus apelos a cada um de nós. Peçamos a graça da conversão, quanto nós precisamos mudar também em relação à vontade de Deus. Ah, não, eu sei o certo e o que é errado, mas eu faço desse jeito e pronto. E muitas vezes não está de acordo com a vontade de Deus, com os preceitos do Senhor, de acordo com os valores do Evangelho, de acordo com os valores do reino, porque nós estamos impregnados de valores do mundo, daquilo que eu penso, daquilo que é do meu jeito, daquilo que é fruto da minha cabeça dura, e nós precisamos, num ato de humildade, entender que se não nos convertermos, a consequência é que vamos morrendo, morrendo para Deus e vamos também morrendo para os irmãos, porque uma pessoa que diz, eu sou assim, não mudo, eu sou desse jeito, eu sou uma bomba explosiva, quem quer estar perto de uma pessoa dessa? Todo mundo vai se afastando, todo mundo vai dizendo, olhe, não quero nem chegar perto, padre, cruz credo, olha quem vem ali, misericórdia. Se nós não nos colocamos diante da graça de Deus, pedindo essa força da conversão, corremos o risco da morte para Deus, mas também corremos o risco de ficarmos sozinhos neste mundo. Concede-me, Senhor, a graça da conversão. Mas ainda há uma outra atitude que nos pede o Evangelho de hoje, a santa obediência. A obediência que Deus espera de cada um de nós. Por isso que Jesus hoje conta esta parábola deste pai que tinha 2 filhos. Jesus está no templo, já para viver a sua Páscoa, já para celebrar a Páscoa. Esse evangelho faz parte de uma trilogia que nós vamos vendo esse domingo, o outro domingo e o outro domingo, mais 3 domingos,
E no final de tudo é que os judeus, aqueles para quem Deus veio em primeiro lugar, rejeitaram Jesus, não acolheram a sua proposta. Eram religiosos piedosos, praticantes da lei, mas não sabiam concretizar aquilo que rezava, a lei que liam, o rito que celebrava. Esse é o outro grande desafio da liturgia de hoje. Por isso que Jesus conta esta parábola. Um pai tinha 2 filhos. Começa o evangelho. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? E o filho respondeu imediatamente, textualmente: não quero. Quantas vezes também nós não aceitamos o pedido de Deus? Quantas vezes nós também ofertamos a Deus um não? Quantas vezes ao longo do caminho Deus vai nos pedindo para trabalhar, para estar na vinha? Lembre que domingo passado ele saiu à procura de trabalhadores para a sua vinha. A vinha, para o povo eleito de Israel, era participar da alegria do Senhor. Filho, venha participar da minha alegria. Filho, venha fazer parte do meu reino. Filho, venha abraçar a minha proposta. Esse é o grande convite que Deus faz a cada um de nós. Porque agora nós não somos mais amigos, nós somos esses filhos. Porque gerados no batismo, inseridos na vinha que é a igreja, nós agora somos chamados por Ele de filhos. E Ele pacientemente, como um pai amoroso, por isso que o salmista de hoje diz: recorda, Senhor, vossa ternura e compaixão, que são eternas. O Deus que nós servimos não é um Deus de um castigo, não é um Deus que nos oprime, Ele nos corrige, é bem verdade. Nós estamos cantando essa música tão bonita, Dias Difíceis, não é? E aí lá pelas tantas a música diz: se Deus permitiu, é preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. Deus permite muitas coisas que aconteçam também na nossa vida para ver se a gente se alerta, para ver se a gente acorda. Quantas vezes o pai e a mãe super protegem um filho e uma filha e eles só aprontando, só fazendo, só pisando. E quando perde o pai e a mãe, aí é que a vida se torna dura. Aí é que vamos ver realmente o que é o bom para a tosse. Por isso Deus lança esse convite a cada um de nós: vem participar. E este filho, como nós, tantas vezes ofertamos um não, mas é lindo, o evangelho diz: o filho depois mudou de opinião e foi. O que é isso, minha gente? O que é mudar de opinião? Conversão. O filho pensou, refletiu. Quantas vezes somos assim também? Ofertamos um não a Deus e de repente nós recobramos a memória, recordamos o que recebemos de Deus e aí a gente diz: mas não, eu recebo tanto de Deus, eu não posso agir assim, eu não posso ser assim, de maneira nenhuma. E olhe, o mais lindo é que Deus nos espera, Deus tem paciência, Deus é aquele que nos espera. Domingo passado é aquele que vai à procura na primeira hora, às 9 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, que já é um novo dia. Deus é um Deus que sempre procura no hoje da nossa história. Veja que Ele diz: vem trabalhar hoje. Para Deus não existe esse tempo cronometrado nosso, essa pressa louca que nós estamos vivendo, como diz nosso amigo Jamison no rádio: corre, corre, chega, chega. É jovem, é próprio da linguagem de hoje, dessa pressa que nós vivemos. Estamos apressados, atropelamos tudo, somos impacientes, e porque impacientes, não temos tempo para o outro, não olhamos o outro, não percebemos o outro, vamos engolindo e atropelando as coisas e sendo também atropelados. Deus tem paciência, Deus é a paciência. Ele nos espera, espera também que mudemos a nossa opinião, mudemos também a nossa conduta, como este povo que questionou a conduta de Deus.
Olha que ousadia, questionar os desígnios do Senhor. E o profeta diz: é antes a conduta de Deus ou é a conduta de vocês que está errado? Porque tem gente que é assim no relacionamento, o culpado é sempre o outro. Eu nunca sou culpado, eu nunca assumo as minhas consequências, as minhas atitudes, e tantas vezes eu também transfiro para Deus os meus erros, minha cabeça dura, aquilo que muitas vezes eu tive oportunidade de mudar, e eu agora quero acusar a Deus. Deus é paciente, nós somos impacientes. Este mudou de opinião. Vamos pedir essa graça, que também nós passemos por esta opinião, por essa mudança, para obedecer. Este filho disse não, e de repente teve a oportunidade de obedecer ao Senhor, voltando atrás, voltando e fazendo a vontade do Pai, o desejo do Pai. Vem participar da minha alegria. Por isso, veja, o segundo filho recebe também o mesmo chamado e responde sim. Esperança o coração do Pai. Eu queria pensar nessa noite com vocês, nós não temos o direito de esperançar o coração do outro, se eu sei e tenho a consciência de que não vou concretizar aquela esperança, que eu não vou realizar aquilo. O outro se enche de esperança e eu muitas vezes estou enganando. Veja, eu preciso ter coerência, é a quarta atitude da liturgia de hoje. Coerência nas minhas palavras, coerência nas minhas atitudes de cristão, de homem e de mulher, crente no Evangelho de Jesus, de pessoa que escuta e de que reza a palavra de Deus. Sim, meu Pai, eu vou, mas enganou, esperançou o coração do Pai. Quantas vezes, no simples da nossa vida, tem gente que não vai comprar, tem gente que sabe que não vai levar, mas entra na loja e diz à mocinha: minha filha, desça, 30 calças. Aí a moça, atendente, eu trabalhei no comércio, se enche de esperança, vou ganhar uma comissão, vou manter o meu emprego, não é? Porque os patrões estão ali olhando, seus colaboradores. 30 calças, essa não dá. Não, veja aquela outra. Aí desça ali mais 20 camisas. E de repente aquela célebre frase: olha, eu não quero agora não, eu volto mais tarde. Eu volto mais tarde. Até hoje a moça está lá esperando, né? Sentada. Nós tantas vezes sabemos que não vamos comprar e esperançamos o coração do outro. Quanto nós precisamos ter cuidado para não esperançar o coração de Deus com os nossos sims e não cumprirmos a sua santa vontade. Precisamos ter coerência nas nossas atitudes cristãs, na nossa resposta a Deus. Sim, eu vou cumprir, Senhor, a tua vontade. Nós não podemos enganar o outro, nós não podemos enganar a Deus, nós não podemos enganar nossa esposa, nosso esposo, nós não podemos enganar o nosso amigo, nós não podemos prometer tendo a certeza de que eu não tenho como cumprir. E muitas vezes a gente volta amanhã, volte depois, tal hora, e a pessoa cheia de esperança, cheia de expectativa, volta e aquele que esperançou diga que eu não estou em casa, volte depois, engana a pessoa. Nós precisamos ser e ter atitudes coerentes com a nossa fé. Última coisa, então, para a gente guardar no coração, aquilo que São Paulo escreve aos cristãos de Filipe, ou aos cristãos de Filipenses, lembrando e puxando a orelha daquela comunidade para que tenham coerência com a graça que eles receberam. E também nós, os cristãos de hoje, os católicos de hoje, porque é muito fácil dizer que somos religiosos, é muito fácil dizer, como termina a leitura, não é? E nós já entendemos essa frase, colocamos no nosso comércio, colocamos na nossa casa, no para-choque do carro, Jesus Cristo, assim ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Porém, não basta dizer que Ele é o Senhor com a nossa língua.
Nós precisamos ter coerência de atitudes. É muito fácil dizer eu te amo. É muito fácil toda hora dizer como eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas quando vamos olhar as atitudes, não são atitudes amorosas. Não ajuda, não colabora. Quantas vezes a gente diz Jesus é o Senhor, mas quando olhamos as nossas atitudes concretas do dia a dia, por isso que Jesus hoje fala das prostitutas, fala dos cobradores de impostos, que não praticavam a lei fielmente, mas tinham atitudes de pessoas religiosas, já eram sofridas, excluídas naquela sociedade. Por isso, veja, tome com o padre a leitura de hoje, olha que bonito, a sua Bíblia é de 2 páginas, vamos lá. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, e como nós somos consolados pelo Senhor, como nós somos amparados, um console é aquele que ampara, a vida em Cristo nos ampara, nos fortalece. Se existe alento mútuo no amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. É como o apóstolo está dizendo àqueles cristãos de Filipenses: olha, me dê gosto, pelo amor de Deus, se comporte. Quantas vezes nosso pai, nossa mãe olha para a gente e diz: meu filho, me dê gosto, eu ajudo tanto você, seu pai, sua mãe se mata, pelo menos me dê gosto uma vez na vida. É isso que São Paulo está dizendo à comunidade de Filipenses. Vocês que receberam a consolação em Cristo, o amor mútuo, a comunhão no Espírito, a ternura e a compaixão de Deus, então complete a minha alegria. Como é que completa a alegria do apóstolo? Como é que completa a alegria da nossa comunidade paroquial? Vivendo como cristãos verdadeiros, com atitudes concretas. E olhe como diz então a palavra de hoje, continua dizendo essas atitudes, entre tantas outras, aspirai a mesma coisa, o céu, a salvação, unidos no mesmo amor, porque aonde tem divisão é Satanás que entra, aonde tem confusão é o diabo que entra, e nós podemos estar dentro da igreja e criar uma confusão servindo ao diabo. Isso é na casa, é na família. A família está tudo bem, mas tem um que faz uma confusão, uma briga por qualquer coisinha. Isso é na igreja, no grupo, no seu local de trabalho. E está na missa, e reza, e comunga, e é isso, e é aquilo. Então, veja, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia. Conversei ontem com o maestro, quando a banda nos ensaios não tem harmonia, um está para um lado, outro para outro lado, meu Deus, que horror! Quantas vezes na nossa missa não tem uma harmonia que gera uma missa bem cantada, bem celebrada? É um para um lado, é um microfone que faz um barulho, é uma outra coisa, a desarmonia. Vivei em harmonia. Tem harmonia dentro da sua casa, mesmo sendo todo mundo diferente? Tem harmonia lá no seu casamento? Tem harmonia lá no seu local de trabalho? Nós que estamos aqui nessa missa, precisamos levar isso. E é lá que a missa vai continuando sendo celebrada. Vivei em harmonia. Que mais? Leia com o padre. Procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória. A única competição nossa é alcançar o céu. Nada para ser melhor do que o outro, nada para ser mais do que o outro. Certa paróquia, na festa do padroeiro, cada noite tinha que ser melhor do que a outra. Uma competição, fechava a igreja, ninguém podia ver, ninguém rezava, porque eu queria ser melhor. E aí reinava a briga, reinava. Quando há uma competição, há sempre briga e divisão. O diabo entrou no meio. Nada faça por competição e por vanglória. Humildade. Imagine se meus salmistas competissem. Eu canto melhor, eu canto melhor. Não, se não tem humildade, é um pato rouco cantando aqui. Não vale de nada para Deus.
Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. Ora, se eu julgasse que o outro é mais importante do que eu, quanto tratamento bom seria para o outro. Se o irmão que está aí ao seu lado, você diz, não, ela é mais importante do que eu, então vou tratá-la bem. E ao irmão que você está tratando bem, diz, não, você é mais importante, eu vou lhe tratar bem. Veja como o mundo seria melhor, veja como nós cristãos daríamos um testemunho de fé, mas entrou o orgulho, entrou o fechamento, entrou a competição, entrou tantas brigas e divisões. Por isso, veja, o sim que nós damos a Deus, ou não que nós damos à proposta do reino, está nas suas e nas minhas atitudes. Por isso que eu preciso me converter muito. Não é Deus que tem que se converter, não é o evangelho que tem que se converter, não é a mentalidade de Deus que tem que se converter, é a minha mentalidade que tem que ser convertida. Não é o seu querer que tem que moldar uma igreja, um Deus do seu jeito. Não, somos nós. Humilha-te para ser exaltado na presença do Senhor. E São Paulo continua, daria um retiro, e aqui eu termino dizendo, veja, nada faça por competição, julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também cuide o que é do outro. E aqui eu digo, não é cuidar da vida do outro, é cuidar do outro. Esses dias confessei um grupo de crianças, e brincando antes da confissão, e eu disse, e cadê sua vovó? Nunca mais veio à missa, sumiu. Ele me disse, padre, ela arranjou um trabalho. E eu disse, que trabalho? Com 80 e tantos anos? Agora ela é vigia da rua, né? Ela coloca a cadeira às 5 horas da tarde e fica vigiando a rua, não é? Então isso não é cuidar do outro, isso é cuidar da vida do outro. Diga para quem está do seu lado, não cuide da vida do outro, cuide do outro. É preciso aprender a cuidar. É preciso aprender a cuidar. Se a sua esposa é importante, você vai cuidar dela. Se seu esposo é importante, você vai cuidar. Se seu pai é importante, você vai cuidar. Se seu irmão é importante para você, você vai cuidar. Tem gente que cuida bem de quem está fora, de um amigo, e é incapaz de cuidar de quem está dentro de casa. Cuida de quem está lá fora, é tão bom, né? É tão bom com quem está lá fora, mas quando pisa o pé dentro de casa, todo mundo se treme, até a televisão se treme, desfoca. Então cuide do outro, isso é ser cristão, isso é dizer sim a Deus, isso é também viver a fé. Então é muito mais do que estar aqui, é a partir daqui, por isso que eu preciso estar aqui, mas é também tomar atitudes depois daqui, isso é missão. Começamos agora o mês missionário, que a nossa missão seja também levar essa alegria, esse sorriso, essa esperança, essa coerência de Deus aos lugares e locais que nós frequentamos, na luta do dia a dia, na sua academia, no seu futebol, no seu trabalho, indo para a padaria comprar o seu pão, ali você é cristão. Não é só aqui, é também depois daqui, no fazer e da nossa vida, da nossa existência. Que Deus recorde sempre a sua ternura e o seu amor, que são eternos, e um dia nos salve. E cada dia diga sim a Deus, sim, mas não engane, não esperance Deus apenas com palavras, eu vou, Deus continua nos esperando, e quando nós com convicção respondemos ao seu amor, é festa no céu. Amém. Aleluia.